Graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo Jesus, beleza? Deixa eu me ajeitar aqui, ficar menos feinho, né? Mais bonitinho, se isso for possível, né, irmãos? Então vamos lá. Hoje vamos estudar sobre a carta de novo, a carta de Judas, tá? Tem novos ensinamentos que não teve lá, e para clarear, e para alguns que ainda não viram, tá, irmãos? Então vamos fazer aí de novo estudo sobre a carta de Judas, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver. Deixar torto. Aí, irmãos. Deixa eu ver aqui que tá meio torto. Peraí. Esse tá bom, acho. Vamos lá. Carta Universal de Judas. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo aos que foram chamados, amados por Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados entre vocês. Amados irmãos, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever a vocês sobre a salvação que todos nós temos em comum, senti a necessidade de escrever, encorajando vocês a batalharem pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Porque certos homens de uma vez para sempre, ó, se introduziram no meio de vocês. Estes homens que já estavam antes destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em libertinagem a graça de nosso Deus e negam a Deus, nosso único dominador. Que converte em libertinagem, é o que eu falei nos outros vídeos de outros estudos. A graça de Deus é para você andar nos caminhos do Senhor. Não é para você falar assim, Jesus morreu, pagou meus pecados, vivo do jeito que eu quero. Porque eu posso viver no pecado, porque eu não vou mais pro lago do fogo, eu vou pro céu. Não, irmãos e irmãs, não é assim não. Ó, converte homens ímpios que converte libertinagem, ou seja, hoje nas denominações você pode fazer tudo o que quer. Hoje tem o liberalismo na igreja, né? Estão liberando tudo, né? Estão colocando o mundo lá dentro, porque isso é profecia bíblica, né? O Apocalipse já profetizou que isso ia acontecer, porque é a falsa noiva. Então, converte de solução e libertinagem à graça de Deus. Então vamos lá. E o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quero lembrá-los que quando o Senhor Deus salvou o povo, tirando eles da terra do Egito, ele destruiu depois aqueles que não creram. Olha lá, não sei o que estou falando, tá? Anjos que não guardaram o seu principado e deixaram a sua habitação, Deus tem mantido eles reservados em prisões eternas e na escuridão para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que cercavam elas, que se prostituíram como aqueles anjos, cometendo todo tipo de imoralidades sexuais, foram punidas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Olha lá, os anjos cometiam todo tipo de imoralidades sexuais, né? Pois eu fico inventando, tá escrito aí. Corpos, rejeitam toda autoridade e blasfemam contra as dignidades celestiais. Aí você pergunta, como os anjos cometeram imoralidades sexuais com as mulheres, sendo que eles são gigantes e que são seres espirituais? Anjos tomam forma humana, irmãos, isso é sobrenatural, entendeu? Tá escrito na palavra, ele toma forma humana e ele pode tomar o tamanho, porque os anjos quando vieram ao encontro de Ló não se assustou, porque eles eram belos em aparência, mas
eles tinham não tinha estatura de gigante, ele tinha estatura de um ser humano comum. Podiam ser altos, mas numa altura comum, entendeu? Não era a altura de gigante com que eles se espantavam, porque quando o povo via os anakins os anakins que eram o descendente, né, lá dos que eram gigantes, o povo falava, nós parecíamos gafanhoto, eles se maravilhavam com a altura. Entendeu? Então aquilo lá não se assustou com a altura dos anjos. Entendeu? Quando os anjos foram para Sodoma e Gomorra libertar Ló. Entendeu? Então você vê que eles tomam formas humanas. Entendeu? Quando há necessidade. É muito raro no dia de hoje isso acontecer. Não estou dizendo que não acontece, tá? Eu creio que acontece sim. Até nos dias de hoje, mas é raro. Até que o fim dos tempos chegue, né? Que vai vir Jesus com todos os seus santos anjos, né? Então, ó, você vê, homens ímpios que convertem libertinagem à graça de Deus. Então vamos lá. Miguel, quando discutia com o diabo, disputando acerca do corpo de Moisés, não pronunciou juízo de maldição contra ele. Mas disse: nós não podemos pronunciar juízo de maldição contra o inimigo. Diz, o Senhor te repreenda. Entendeu? Não pode xingar o inimigo, não pode dar juízo de maldição, porque só Deus pode. Nem o arcanjo Miguel, quando discutia a respeito do corpo de Moisés, lá no tempo de Moisés, que o Moisés morreu, que o diabo veio pegar o corpo de Moisés e o arcanjo Miguel foi pegar o corpo para esconder. E ele não pronunciou juízo de maldição ao lutar com o diabo. Ele falou que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Estes indivíduos, porém, blasfemam de tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo carnal, como feras irracionais, nisso vão se corrompendo. Olha lá, se corrompem. Ai deles, porque trilham o caminho de Caim. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Eles são nódoas que participam descaradamente dos banquetes fraternos de vocês, quando se banqueteiam convosco. Olha lá. São falsos pastores, olha lá, apacentam a si próprios sem temor. Sem temor, eles tá são vendo? nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para outra. São árvores sem folhas e nem fruto. Duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. Olha lá. São como as ondas bravas do mar, espumando as suas abomináveis indecências. Olha lá. São estrelas errantes, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternas. Está reservada a escuridão das trevas eternas. Sou eu que estou mandando eles para lá ou é a palavra? Eu repito o que está aqui quando eu falo que essas pessoas, se não se arrepender, esses falsos pastores, falsos mestres, vão para a condenação. Não sou eu que estou mandando, é aqui, está escrito aqui. Aí vem um dito cujo mandar aqui nos áreas de comentário falando que eu estou mandando a pessoa para o inferno. Tudo bem, eu tenho que respeitar a opinião, respeito, trato bem as pessoas, mas vocês estão equivocados. Vocês que comentam isso na área de comentário aí, falando que você está interpretando errado. Eu estou repetindo o que está na palavra. Quem está falando isso é a palavra, é Deus, não sou eu. Deus manda eu falar o que está ali. Então, se vocês não querem crer, vocês eu digo, né, aqueles que não querem crer, aí é assunto de vocês, entendeu? Eu não vou mudar o meu discurso, porque eu tenho que agradar o coração de Deus, o que Deus fala para me fazer, não o que o homem fala. Eu não tenho que falar o que a pessoa quer ouvir, eu tenho que falar o que Deus manda eu falar. Deus falou para Jonas, vai e pregue Nínive. Jonas desobedeceu, colheu a consequência. Depois ele voltou e foi lá e pregou, e todos se converteram. Então, e o que Jonas foi pregar lá? Foi pregar o juízo para aquele povo. Ele não foi pregar, ai, vocês são pessoas excelentes, vocês vão ficar ricos, milionários, vão ser empresários. Jonas não foi pregar isso para Nínive. Jonas vai falar, se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar juízo e destruir a cidade de Nínive. Pronto, e o povo se arrependeu. Entendeu? Então, não é eu falar o que o povo quer ouvir. Eu falar, a palavra às vezes, tem momentos que, para os servos de Deus, para o verdadeiro cristão, quando eles passam por luta, aí sim eu vou dar uma palavra de consolo, de ânimo, de apacentamento, de bondade, de compaixão. Aí sim. Agora,
quando a pessoa está no pecado, você tem que confrontar o erro dela, para ela sentir suas misérias e se arrepender. Está escrito na palavra isso. Lógico que eu tenho que ter compaixão e não ficar dando juízo de maldição para a pessoa, não, condenação. Não, eu tenho que pregar com compaixão, mas mostrar para a pessoa que ela se reconheça errada para ela se converter, com toda a compaixão e mansidão. Mas eu não tenho que falar, continue no pecado, Deus te perdoa mesmo assim, maravilhoso é você. Não é nada disso que Deus manda eu falar. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou dizendo: Eis que o Senhor vem com miríades de seus santos, para executar juízo sobre todos, e condenar entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as palavras torpes que pecadores ímpios disseram contra ele. Estes sujeitos são murmuradores, queixosos, andando segundo seus desejos desenfreados, e suas bocas dizem coisas muito arrogantes, bajulando pessoas por interesses. Aí, quem são eles? Mas vocês, irmãos amados, se lembrem das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam: nos últimos tempos verão zombadores andando segundo as suas paixões infames. Estes são os que causarão divisões. Por meio de seus desejos sensuais, eles não têm o Espírito de Deus. Não tem o Espírito de Deus. Quem causa divisões? Quem diz, eu sou da graça, eu sou da adventista, eu sou do... Isso é divisão, irmãos. E Paulo recriminou isso na carta de Coríntios. Falou, vós ficam contenda entre nós. Por acaso Cristo está dividido? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Cristo não está dividido, Cristo é de todos. E só tem uma igreja. Por que tem que ter divisão? E uma falando mal da outra. Tá vendo como tá errado? E outra, Enoque andou 300 anos com Deus. E não tem um livro na Bíblia. Lógico que tinha, só que não colocaram, né? Os religiosos da época lá, da época da Inquisição lá, e depois da Inquisição veio o catolicismo que eles que determinavam que estava, que não saía, porque eles roubaram o cristianismo, né? Da igreja verdadeira. Aí montou essa fraudulenta que nós conhecemos até hoje. A mãe e a filha, né? A católica e as evangélicas. Né? Tudo que não vem de Deus. Falam que é de Deus, mas não vem nenhuma de Deus. Então, e o protestantismo foi importante, irmãos. A gente tem que comemorar, porque o que é um protestantismo? É uma revolta contra a Inquisição, a venda de indulgência, de salvação. Do lugar no céu, comprando um lugar no céu. E isso a Bíblia não ensina. Ela ensina que a salvação é pela graça. Então, por isso que Martinho Lutero se revoltou, e foi importante a reforma protestante. Mas daí em diante, criaram as denominações, e aí, num momento, os puritanos, que era das igrejas, ou presbiteriana, ou outras igrejas, que eu não lembro qual, porque eram puritanos, que só pegava o que estava de acordo com as escrituras e praticava só o que estava de acordo. Só que depois, com o tempo, quando foram abrindo denominações, as denominações foram se corrompendo. E aí, o Martinho Lutero começou a perseguir judeus, e aí ele começou a errar aí nessa parte. Ele foi importante numa parte e errado em outra. Hoje comemoram o Dia das Bruxas no dia 31. Que a pessoa acha que não tem nada a ver, que é fantasia. Isso daí abre porta para demônios, tá? E eu não tô falando por meio de religião, não. Eu tô falando que é o que a Bíblia ensina. Você, porque o dia 31, em vez de comemorar o dia da Reforma Protestante, que foi nessa data, vai comemorar o Dia das Bruxas. Entendeu? Então você vê como que é. E aqui, não tem espírito, causa divisões. Não sou eu que tô falando. Que serão condenados. Tá? E Enoque não tem livro, andou 300 anos com Deus e não tem livro. Por que não puseram? Porque ele denuncia todas as religiões fraudulentas e os governos fraudulentos. Entendeu? Ele especifica muito bem isso daí. Tá? E ele denuncia toda a fraude. Na nossa Bíblia já dá para denunciar. Aqui já está denunciando. Mas o livro de Enoque abrange mais isso daí. Entendeu? E aí tiraram o livro de Enoque. Denuncia toda a fraudulência desses caras aí. O falso religioso, falso profeta, falso governante. Vamos lá.
Mas vocês, irmãos amados, se edifiquem sobre a Santíssima Fé, orando no Espírito Santo. Se conservem no amor de Deus, Orar no esperando a Espírito, com toda misericórdia de sinceridade nosso de Senhor coração. Jesus Cristo para a vida eterna. Tenham a compaixão de salvar aqueles que ainda estão na dúvida, Aí, ó. arrebatando É a eles compaixão. do fogo do inferno. Por isso que eu prego, E dos outros, tenham misericórdia, Pra salvar do mas com engano. todo cuidado, Se detestando quiserem, até né, a também. roupa manchada pelas imundícies pecaminosas dos desejos carnais. Mas Deus é poderoso para guardar todos vocês de tropeçarem e para que se apresentem diante de sua glória imaculados e repletos de alegria. Ao único Deus sábio que nos salva por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, e o poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. E para sempre. Amém. Acabou, irmãos. Então, muito obrigado de novo por acompanhar o vídeo, que acompanha. Compartilhe com outras pessoas, tá? Deixa o like se gostaram do vídeo. Badalha o sininho. O like é importante, irmãos. Muitos não estão dando like, né? Pode ser porque não concorda, né? E cada um é livre para concordar ou discordar. Mas eu sei que tem muitos que concordam e não dão like, né? Não pode ser tímido e se vergonhar da palavra de Deus. Os tímidos, a palavra de Deus diz que não vão entrar no reino do céu. Não é tímido de vergonha humana. É tímido de você não fazer, não se vergonhar de querer mostrar para os outros que você é de Deus. Mostrar no que você acredita. Entendeu? Aí você fica tímido. Entendeu? Porque você tem medo do que os outros vão pensar. Você não pode negar a Cristo com medo do que os outros vão pensar. Negar a Cristo é negar a palavra, tá? Negar o que está na Bíblia. Porque, eu vou pensar de mim que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou teórico da conspiração, que eu sou doido, eu tô nem aí com o que pensa de mim, rapaz. Eu tô aí com o que Deus pensa de mim. Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, não o homem. O homem é falho igual eu vou ficar preocupado com o que o homem vai pensar de mim. Ué, se ele quiser pensar boas coisas, eu aceito, seja bem-vindo. Se ele quiser me fazer uma crítica construtiva, eu aceito, seja bem-vindo. Agora, se for para me pôr para baixo, para falar que eu sou teórico da conspiração, que eu sou doido, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não dou nem ligança. Entendeu? Então, é isso aí. Então, compartilhe, deixa o like, badalhe o sininho de todos para receber as notificações, se inscreva quem não é inscrito e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fui!